da língua iníqua e dos lábios dos mentirosos, diante dos meus adversários, vos declarastes o meu defensor, livrastes-me segundo a vossa grande misericórdia dos que rugiam, preparados para me devorar, das mãos dos que procuravam tirar minha vida, do poder das tribulações que me cercavam, da violência da chama que me envolvia, e do meio do fogo não senti calor. Das profundezas do inferno e da língua impura e das palavras mentirosas, de um rei iníquo, de uma língua injusta. Minha alma louvará o Senhor até a morte, porque vós, Senhor, livrais dos perigos aqueles que em vos esperam, e os salvais das mãos dos pagãos, ó Senhor, Deus nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos dia de duas grandes santas mártires, muito populares na época primitiva da Igreja. Tanto é assim que os seus nomes ficaram eternizados na Santa Missa. No cânon da missa, nós invocamos nominalmente essas duas grandes santas. Nós sabemos que a Santa Missa, honrando a Deus, honra absolutamente todos os santos que estão nos céus, mas a Igreja quis colocar alguns santos no cânon da missa por algum feito muito importante na sua vida. O que chama a atenção, que sempre se conta na vida de uma delas, que ambas estando presas, Santa Perpétua estava grávida, já de 8 meses. E pela agitação da prisão e pelo nervosismo, ela começa a dar à luz. E, obviamente, dando à luz, sente muita dor. E um guarda, debochando dela, disse: se está sentindo tanta dor agora, imagina quando foi entregue às bestas, às feras, que elas foram martirizadas assim, foram entregues às feras. E ela deu uma resposta que muito provavelmente foi o motivo pelo qual a Igreja quis eternizá-las na missa, e porque por esse motivo elas ficaram tão conhecidas. Santa Perpétua disse: o que acontece é que agora quem estou sofrendo sou eu. Depois, Cristo estará em mim, sofrendo em mim. Essas palavras de Santa Perpétua é de uma importância grandíssima. Por quê? A configuração do cristão com nosso Senhor Jesus Cristo é precisamente a definição da santidade. Configurar as nossas almas com nosso Senhor é no que consiste a santidade. Então veja só como Santa Perpétua, naquele momento de grande dor, como é quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela reconhece a sua fragilidade. Sim, agora quem está sofrendo sou eu. E dói muito. Mas depois, onde a dor em si será muito maior, porque imaginem, animais deslacerando o corpo, aí ela diz que quem estará sofrendo é Cristo nela. Porque se nós pensamos bem, humanamente falando, é impossível que uma pessoa aceite com tranquilidade os terrores do martírio. Imagine ser devorado por feras e manter a tranquilidade, porque tenham muito cuidado, principalmente aqueles que trabalham com questões de teatro e tudo, porque eu já vi em filmes, e quando os senhores verem filmes de santos, que eu particularmente não gosto, porque eu vejo muitos detalhes que com certeza não foram assim. Por exemplo, tem um filme relativamente moderno sobre a vida de São Paulo. Tem algumas coisas boas, mas um erro grandíssimo é a desesperação que tem Priscila ao ver morto São Tarcísio. Ela dá gritos assim de... Não, de maneira alguma. Eles tinham uma tranquilidade gigantesca quando viam que uma alma entrava diretamente no céu. Um momento também, antes de entrar no Coliseu, os cristãos estão todos assim desesperados, querendo até mesmo fugir. Isso não acontecia.
os santos recebiam a graça do martírio com uma tranquilidade de espírito gigantesca. Lembre-se de São Lourenço, também um dos grandes santos mártires mais conhecidos na igreja, que ele foi grelhado vivo. Ele teve tanta viveza de espírito e graça suficiente para até debochar do carrasco que o estava matando. Ele falou, pode virar o bife porque essa parte de baixo já está cozida. E por isso ele é o padroeiro dos humoristas. Ele debocha, de certa maneira, sim, é verdade, debocha do outro. Imagina, estava sendo grelhado vivo, imagina o tamanho da dor. Então é impossível considerar do aspecto somente humano, não tem como, tem que ser uma graça gigantesca. E essa graça vem por meio da configuração com o nosso Senhor. O amor ao sofrimento, o amor às adversidades, o amor à cruz é um ponto crucial para essa configuração. Por isso agora, depois da Santa Missa, nós vamos fazer uma exposição do Santíssimo, vamos expor o Santíssimo e vamos fazer pelo menos meia hora de adoração. O padre vai até tirar a capa pluvial e o Santíssimo vai ficar, entre aspas, sozinho no altar, nós vamos estar aqui acompanhando. E o que eu proponho para os senhores é acompanhar Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. A agonia que Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu no Horto das Oliveiras era absolutamente suficiente para matá-lo. Foi uma agonia gigantesca. Eu vou explicar um pouquinho como foi. Lembrem-se, Nosso Senhor é Deus e homem verdadeiro. Não lhe falta absolutamente nada como Deus, nem nada como homem. Os senhores viram que quando nós estamos afligidos, quando estamos com um grande temor, nós temos uma complexão nervosa que nos deixa tremendo, nos faz chorar, nos faz suar. E quanto maior é a impressão que nós temos de alguma coisa, por exemplo, eu tenho impressão de ver cortes no corpo humano, jamais poderia ter sido um cirurgião porque eu desmaio. Por quê? Porque o nosso corpo ele reage a esse tipo de coisa. Pois bem, a sensação que teve Nosso Senhor não veio por vias humanas, senão por vias divinas. Nosso Senhor, naquela agonia, ele já previu absolutamente todas as dores que ele sofreria na sua paixão. Viram quando a gente vai, principalmente quando a gente é criança, quando a agulha chega perto do nosso braço, a gente já encolhe o braço porque sabe que vai doer? Mais ou menos isso. Só que com um conhecimento divino, uma ciência divina, ele sabia essas coisas. Além disso, Nosso Senhor já sofreu por todos os pecados da humanidade, tanto antes da sua paixão como os depois. Porque Nosso Senhor sabia que muitas almas não aproveitariam dessa paixão, não aproveitaria dessa saúde messiânica e se condenariam eternamente, que obviamente causou uma tristeza gigantesca. Então, Nosso Senhor, com uma ciência divina, sentia no seu corpo frágil humano, se não temos medo de falar que é um corpo frágil, ele mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se ele mesmo não tivesse mantido a sua própria vida, porque ninguém matou a Nosso Senhor, ele entregou a sua vida, ele entregou quando quis. Nosso Senhor foi martirizado sim, mas vejam só, ele só morreu quando ele quis. Os judeus condenaram Nosso Senhor, os romanos cumpriram a condena, foram os causantes da morte, mas Nosso Senhor é quem entrega a sua própria vida. Ali mesmo, se ele não tivesse mantido a sua vida, a agonia do outro teria sido suficiente para matá-lo já. Agora estava sozinho. Os seus 3 apóstolos preferidos foram chamados para participar desse momento de oração e estavam cansados e dormiram. Estava absolutamente só. Quando nós sofremos sozinhos, o sofrimento aumenta. A pena alheia alivia a própria. Então, nessa adoração que nós vamos fazer, nessa meia hora, vamos fazer como se nós pudéssemos voltar no tempo e estar com o nosso Senhor.
É verdade que voltar no tempo nós não podemos, mas o mesmo Cristo que esteve suando sangue no Horto das Oliveiras estará diante nosso. Lá, ainda mortal. Aqui, glorioso. Mas ele ainda depende da nossa ajuda. Nosso Senhor chamou a São João, São Pedro, São Tiago para que o acompanhassem, para que o ajudassem. Nosso Senhor na Eucaristia ainda chama os apóstolos para que o ajudem. A hóstia deve ser consagrada, a hóstia deve ser posta no ostensório, deve ser elevada. Nosso Senhor, muito pacientemente e com uma humildade gigantesca, pede a nossa ajuda. O padre ajuda de perto. Os senhores também devem ajudá-lo, acompanhando a Nosso Senhor, que nesses dias, nesses últimos dias de carnaval, imagine a quantidade de ofensas, blasfêmias, muito similares ao que ele sofreu na época da sua paixão. Então vamos fazer uma adoração reparadora, acompanhando o Nosso Senhor ali naquela agonia do Calvário. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.